Graças e paz, queridos, amém? Abra um santo livro, por favor, lá em Mateus 6. Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 25. Na Bíblia de vocês tem o título aí assim, As Preocupações da Vida? Tem aí na de vocês? Diz assim: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Eu estou olhando na NVI, tá? Algumas versões diz, não andeis ansiosos. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Minha oração é que o Espírito Santo possa falar através de mim aos corações. O título da nossa mensagem é: Qual é a sua prioridade? O que tem sido o seu alvo? O que tem sido o seu foco? O que tem tomado o seu coração e a sua atenção? Nós estamos nesse mês, como bem o pastor falou, estamos falando sobre provisão. E, pela permissão do Espírito Santo, eu quero trazer, não quero despregar o que foi pregado, não. Eu não vou falar nada diferente do que os irmãos já vêm falando. Eu só quero trazer só um outro ponto em relação à provisão. Amém? O capítulo 6 de Mateus, ele tem várias divisões. Do versículo 1 ao versículo 4, Jesus está ensinando os seus discípulos acerca da ajuda dos necessitados. Porque naquele contexto, naquela época, muitos, principalmente dos fariseus, quando ia ajudar alguém, fazia toda uma publicidade, toda uma propaganda de quem estava ajudando. E Jesus fala para os seus o seguinte: olha, quando a sua mão direita der uma esmola, faça com que a esquerda não veja. Não sejam como os hipócritas que tocam trombetas para que todo mundo veja o que você está fazendo. E aí nos versículos 5 ao 15, Jesus está ensinando a respeito da oração. E ele diz assim, quando vocês orarem, não faça como os escribas, como os fariseus, que ficam fazendo orações nas praças para ser visto pelos homens. E Jesus orienta: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vem em secreto te recompensará. E ele ensina aquilo que nós chamamos a oração de modelo ou oração do Pai Nosso. Nos versículos 16 e 18, ainda de Mateus capítulo 6, ele orienta acerca do jejum. Porque também os fariseus, quando eles jejuavam, eles desfiguravam o rosto, eles faziam toda uma aparência, toda uma preparação, para todo mundo soubesse que eles estavam jejuando. Jesus fala assim: não, você lava o seu rosto, unge a sua cabeça com óleo, para que ninguém saiba
que vocês estão jejuando, somente o Pai que está nos céus. E no 19 ao 24, os versículos 19 aos versículos 24, Jesus fala acerca do tesouro no céu, que nós devemos acumular tesouros no céu, e não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. E dos versículos 25 ao 34, que foi o texto que nós lemos, ele fala acerca das preocupações da vida, aquilo que tem tirado o sono, aquilo que tem tomado o foco dos seus seguidores. E o nosso entendimento, a nossa compreensão, muitas das vezes de alguns textos, ela é prejudicada por muitas opiniões que nós ouvimos acerca da palavra, porque é muito mais fácil eu replicar aquilo do que eu ouvi, do que verdadeiramente eu estudar, eu examinar, para ver se aquilo é daquele jeito mesmo. O texto, o versículo que diz, não andeis ansiosos, na minha versão diz, não andem preocupados. No original grego desse texto, o sentido lá é o seguinte, é que a gente não venha estar dividido por dentro, ser puxado em várias direções. O contexto da preocupação é o seguinte, é aquilo que tira o seu sono, é aquilo que te perturba, é aquilo que te consome. Então Jesus está falando assim para os seus, olha, não deixe que essas coisas tirem o seu sono, não deixe que essas coisas roubem a sua comunhão com Deus, não deixe que essas coisas perturbem o seu relacionamento com Deus. E aí, muitas vezes, é ensinado que você não pode se organizar para comprar uma coisa melhor, e não é isso. Não tem problema você, de repente, fazer um planejamento para comprar, sei lá, a roupa de grife que você quer, o sapato importado, aí é você e o Espírito Santo. Não tem problema nenhum você querer comer num restaurante top de linha, vestir a melhor roupa, beber a melhor bebida, não há problema nenhum nisso. O que Jesus está falando, que o texto no original, o sentido que ele está trazendo para a nossa vida é o seguinte, olha, essas coisas não podem roubar o seu sono, essas coisas não podem ser a sua e nem a minha prioridade. Tudo bem até aqui? E quando ele diz para a gente buscar o reino e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas, algumas pessoas acabam interpretando isso no sentido de barganha. Do tipo o seguinte, não, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me santificar, eu vou ler mais a Bíblia, para que Deus me dê roupa, me dê comida, me dê bebida. Isso não é buscar o reino, isso daí é barganha, isso daí é troca. O sentido no original, da palavra usada, para serão acrescentadas, é tipo serão adicionadas, serão ajuntadas naquilo que você tem. No decorrer da sua caminhada, enquanto Deus é a sua prioridade, o reino é a sua prioridade, essas coisas lhe serão acrescentadas. Não quer dizer que você vai deixar de comprar comida, comprar bebida, comprar roupa e que Deus vai te dar. Não é isso. Esse não é o sentido. Não é para você fazer uma relação de troca, é para você ter uma relação de honra, dizendo, Ele é a minha prioridade. E o que é prioridade? É aquilo que vem primeiro, é aquilo que passa à frente de todas as coisas, independente de como aconteça no dia a dia, só para vocês entenderem. No ônibus nós temos o quê? Assentos reservados, certo? Que idosos, pessoas com crianças de colo, gestante, agora tem autista e obesos. Eles têm prioridade naquele assento, certo? E o que isso quer dizer? Que se o ônibus estiver lotado, as pessoas estiverem sentadas ali, quando vir alguém com essas características, você tem que dar o lugar, porque eles têm a prioridade. Então, quando Jesus está falando, busque o reino em primeiro lugar, o reino tem que vir antes de todas as coisas. Suas leis, seus mandamentos têm que vir antes de todas as coisas. Tudo bem até aqui? Então, a gente tem que entender que é o reino de Deus e a sua justiça. O reino, ele não é reflexo do povo. O reino, ele é reflexo do rei.
Então, se eu tenho um rei amoroso, nós teremos um reino que é estabelecido pelo amor. Se eu tenho um rei justo, o que vai ser estabelecido naquele reino é a justiça. Vou parar para te ajudar. Foi? Então, o rei, se temos um rei justo, o reino vai ser estabelecido por justiça. Se temos um rei que é misericordioso, o que vai imperar naquele reino é a misericórdia. E o nosso rei é tudo isso: amoroso, justo, misericordioso, bondoso, 3 vezes santo. Então nós temos que buscar o reino desse rei e a sua justiça, que é o quê? Suas leis, seus mandamentos, suas orientações. Então Deus nos chama para intimidade com Ele. E precisamos entender que provisão, ela não é consequência da sua e da minha necessidade. Provisão, ela é consequência de um relacionamento de intimidade com Deus. Porque Ele te gerou, então Ele vai cuidar de você. Ele vai ser responsável por você. Então, como eu falei aqui, às vezes as opiniões que nós ouvimos, não necessariamente aquilo que está escrito, acaba prejudicando o nosso entendimento. Quando a gente pensa em prosperidade, as pessoas interpretam prosperidade como ganância, porque por muito ser difundido, principalmente nas igrejas neopentecostal, essa questão de prosperidade, ela foi resumida a carro, casa, viagem, negócios. Então, se você trocou de casa, trocou de carro, se você foi promovido, se agora você está ganhando 10 vezes mais do que você ganhava, vem aqui dar o testemunho. Agora, se você tem um testemunho de libertação, um testemunho de conversão, pode ficar aí atrás. Você fala assim, Senhor, se você chega e fala assim, eu queria dar um testemunho, qual é o seu testemunho? Fui alcançado pela graça. Fui salvo. Um testemunho tipo de Zaqueu? Esse não. Não. De Zaqueu não. Tem que ser aquele que tinha um carro que só funcionava na base do empurrão e agora está andando com uma Ferrari. Aquele que morava numa comunidade, num barraco de madeira e agora está morando numa casa em frente à praia. Só que o evangelho, a mensagem do reino, a prosperidade já vem atrelada com ela. Você querendo, resistindo ou não. E eu não estou esticando a exegese, tá? Eu não estou forçando texto nenhum. Exemplo simples. 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí mais à frente ele diz assim, ó: aquele que roubava, não roube mais. Se ele parasse o texto aqui, isso apontaria para a religião. Mas a gente está falando do evangelho. O evangelho não é mudança, o evangelho é transformação. Então, aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe com as próprias mãos para ter com que se sustentar e ajudar o próximo. Para você entender, imagina uma nação cujo 80% da população seja corrupta, certo? Então, dinheiro da merenda é desviado, dinheiro da saúde é desviado, dinheiro da educação é desviado, pessoas não têm saneamento básico, estão passando fome. O evangelho chega nessa nação. A graça chega naquele lugar. Há um avivamento. E os 80% corruptos agora são transformados pelo poder do evangelho. Agora eles são de Jesus. Se eles faziam visando seu próprio interesse, ele agora vai visar o quê? Glorificar o nome de Deus. Então aquela nação vai ser transformada. Então a prosperidade vai chegar naquele lugar. A gente não pode, não é porque, como eu acabei de falar, algumas igrejas transformaram prosperidade em ganância, que a gente vai anular aquilo que a própria palavra diz. Quando a Bíblia, como dos judeus diz shalom, ele não diz só paz, ele está dizendo paz e prosperidade. Entendeu? É o sentido mais amplo do negócio, entendeu? Então não é uma coisa reduzida. E aqui eu vou deixar umas perguntas para vocês, não precisa responder não, tá? Só para você refletir. Você pode anotar, se você não anotar, depois você assiste de novo. A casa que você mora é onde você quer ou é onde o seu dinheiro pode pagar? Você veste o que você quer ou o que você pode comprar? O calçado que você usa
É aquele que você sempre sonhou? É aquele que você quer mesmo? Ou é aquele que o seu dinheiro pode comprar? Você come o que você quer ou o que o seu dinheiro pode pagar? Você bebe o que você quer ou o que o seu dinheiro pode pagar? O tratamento de saúde, tratamento dentário, o plano de saúde que você usa, ou se você usa o SUS, é o que você quer, que você sempre sonhou, ou é o que o seu dinheiro pode pagar? Os seus filhos estudam aonde você, na escola que você sempre quis colocar, ou é onde o seu dinheiro pode pagar? Quando você viaja para onde você quer ou para onde você pode pagar? O carro que você dirige é o carro que você sempre quis ou é o carro que o seu dinheiro pode pagar? É só para você pensar. Então não rejeite uma mensagem que está dentro do seu coração. Você querendo ou não, o Todo-Poderoso está aqui e Ele te vê por dentro. Amém? Como eu falei, irmãos, a provisão, ela é consequência de um relacionamento com Deus. A provisão, ela vem da sua intimidade com Deus. Você e eu não fomos chamados para depender da provisão. Não fomos chamados para contar com a provisão. Fomos chamados para buscar o Senhor. Você foi chamado para viver por fé. Hebreus 10, versículo 38, a parte A, diz que o justo viverá como? O justo viverá pela fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ele te chama à santidade, porque a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Efésios 5, 18. Não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você foi chamado para viver cheio do Espírito. Você também foi chamado pela palavra a andar em Espírito. Gálatas 5,16. Andar em Espírito e não cumprirei com as concupiscências da vida. Então, todas essas coisas apontam para uma vida de intimidade com o Senhor. Então, a provisão, ela vem desse relacionamento de intimidade. Porque se você fica reduzido às suas necessidades, se você fica preocupado demais com as suas necessidades, o seu entendimento acerca do Senhor vai ser reduzido e você vai ter uma vida na caminhada com Deus limitada. E Ele te chamou para muito mais, além do que você possa pedir ou pensar. Ele está te convidando, Ele está me convidando ao seguinte: eu tenho que ser a sua prioridade. Nesta passagem, é como se Jesus visse os seus seguidores desesperados, preocupados, angustiados, e ele falasse assim, ó, gente, vem cá, chega aqui perto de mim. Dá uma contemplada nas aves do céu. Dá uma olhada. Elas não trabalham e não ajuntam em celeiros. Ou seja, eles não têm despensa. Eles não guardam nada. E aí ele fala assim, ó, o Pai Celestial alimenta eles. E aí Jesus se volta para a multidão e fala assim, vocês não têm mais valor do que eles? Aí Jesus chega para ele e fala assim, olha para os lírios do campo, dá uma olhada para os lírios do campo. Olha como eles crescem. Eles não trabalham e não tecem, ou seja, não costuram. E aí Jesus pega a referência de riqueza máxima que Israel tinha, Salomão. Aí Jesus fala assim, ó, nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E aí Jesus se volta para eles e diz assim, se Deus veste assim a erva do campo, que cresce, daqui a pouco seca, é lançada no fogo, não vai vestir a vocês? Aí Jesus fala assim com muito carinho, homens de pequena fé. E aí ele fica. E aí a gente fica, caraca, Natal está se aproximando já, né? Você já está pensando na ceia, já está pensando na roupa, já está pensando na viagem. Nós que somos envolvidos com o ministério, já estamos pensando na cantata. O nosso sono já tem sido roubado. E ele ainda fala assim, está preocupado com o quê? O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir?
Como é que nós vamos fazer? Descansa. Você está preocupado com o quê? Com toda a tua preocupação, você consegue acrescentar 1 hora de vida à sua vida? Ou em algumas versões, você consegue acrescentar 1 côvado à sua estatura? Você consegue? Então, querido, busca o reino em primeiro lugar. Ele não está falando que é para você negligenciar isso não, para deixar de qualquer jeito não. Ele só está dizendo o seguinte, essas coisas não podem tirar o seu sono. Anda na minha presença, busca o meu coração, e ao se relacionar comigo, na caminhada eu vou provendo para você. Na caminhada eu vou te sustentando. Olha que interessante. Em Filipenses 4:13, Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí você diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Só que no versículo 12 ele diz assim, sei ter falta. Filipenses 4:12. Sei ter falta, como também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as situações, eu estou instruído, tanto a ter fome, quanto a ter fartura, quanto a ter abundância, e quanto a padecer necessidade. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não é sobre o que eu posso, é sobre quem me fortalece. Não é sobre o que eu consigo, é sobre quem me dá forças para conseguir. Porque quando você vai pensar na sua necessidade, aí eu preciso pagar uma conta, você pensa aqui. Só que Deus, Ele vai prover de acordo com a tua necessidade, amém? Eu sabia que vocês iam dizer amém. Só que não é isso que a Bíblia diz. Filipenses 4, versículo 19, ele diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é segundo a sua e a minha necessidade, é segundo as riquezas dele. Porque eu e você estamos vendo aqui, ele está vendo lá na frente. E a provisão, gente, não é o estilo de vida. A gente não vive pela provisão. A gente vive pelo provedor. Porque a provisão, ela tem um tempo e ela tem um propósito. Não é para você ficar a vida toda dependendo da provisão. Olha só. 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8 a 15, nós temos o encontro do profeta Elias com a viúva de Sarepta. Aí ele chega lá e fala para ela, né? Me dá água, ela dá água. Ele pede pão, ela fala para ele, pão eu não tenho não. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. É a nossa última refeição. A gente vai comer e vai morrer. O profeta olha para ela e fala assim, faz do jeito que você disse, mas primeiro faz para mim. Aí tu imagina ela olhando para o profeta. Folgado, né? Eu acabei de falar que é minha última refeição. Acabei de falar que eu vou comer e vou morrer. O desprovido de graça fala para fazer para ele primeiro. Aí o profeta fala assim, vai, que a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar para sempre, até o dia que o Senhor der chuva. Enquanto a chuva não vir sobre a terra de Israel, e você puder plantar e colher, você vai comer, você vai viver da provisão. Enquanto não vier chuva, o azeite e a farinha não acabam. Deus tirou Israel do Egito, correto? Conduziu pelo deserto. Deserto tem shopping? Supermercado? Lanchonete? Mercearia? Então o povo não tem onde comprar comida. Não tem onde comprar roupa. Então Deus tirou o povo do deserto, tirou o povo do Egito e conduziu pelo deserto. Vinha um maná todos os dias. No 6º dia vinha a porção dobrada. Por quê? Para que no sábado o povo não fosse colher. E olha que interessante, através de Moisés, Deus fala assim, come o que sobrar, joga fora, não guarda. E a fé de Israel era tanta, que eles fizeram o quê? Guardaram.
No dia seguinte, apodreceu, cheirou mal, Moisés vem e fala assim, não falei que não é para guardar? No 6º dia, Deus enviou a porção dobrada. No 7º dia, o que Israel fez? Foi lá procurar maná. E Moisés fala, não vai ter, vocês pegaram a porção dobrada ontem. E aí o povo teve vontade de carne. Aí Deus mandou um pouquinho para cada um, né? O texto é maravilhoso, que Deus fala assim, ó, vocês vão comer até sair pelo nariz. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Então Deus conduziu o povo pelo deserto e enviou todos os dias o quê? A provisão. O maná e a água brotava da rocha e depois mandou lá um filezinho para Israel desfrutar. E aí olha que interessante. 40 anos no deserto, a roupa não envelheceu e a sandália não se desgastou. E se não fosse isso suficiente, Deus ainda pediu para construir um tabernáculo no deserto. Mas peraí, não era todo mundo escravo? Quem é que vai construir esse negócio? Aí Deus provê a planta, entrega a Moisés. E provê quem vai fazer. Enche com o espírito de sabedoria a Bezalel e a Oliabe, não só para construir o tabernáculo, mas também ensinar aqueles que iriam trabalhar com eles. Mas cadê o material? Já veio com o povo lá do Egito, porque Deus concedeu graça a Israel diante dos egípcios, e Israel despojou os egípcios. Pegou tudo que é ouro, prata, tecido, madeira de acácia, tudo que lá Deus ia pedir uma oferta. Então, quando Deus pediu a oferta para o pessoal no deserto, Deus já tinha dado. Então, Deus vai sempre nos pedir do quê? Daquilo que Ele nos deu. É por isso que quando Abraão vai sacrificar, Deus fala assim, ó, eu quero teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Mas peraí, Ismael está onde nessa história? Ismael também não era filho de Abraão. Só que Ismael quem fez foi Abraão, não foi Deus que deu. Deus nunca quis o sacrifício de Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Por que Deus não pediu ouro para Abraão? Não pediu prata? Não pediu gordura de carneiro? Não, eu quero o teu filho. O teu único, a quem tu amas. Por quê? Foi isso aí que eu te dei. E aí, voltando para Israel. Quando chega em Josué, capítulo 5, versículo 12, diz que o povo comeu do fruto da terra. Que Deus não só levou para uma terra que mana leite e mel, é para uma terra que mana leite e mel com fartura. Então, quando o povo comeu do fruto pela primeira vez da terra, o maná cessou. Porque agora não é mais a provisão, agora vem a fartura. Então, a provisão é por um tempo. Então, é por isso que eu e você precisamos buscar a presença. O seu reino tem que ser a nossa prioridade, porque Satanás sempre vai tentar colocar necessidades ou desejos além daquilo que nós imaginamos, porque ele quer tirar a sua atenção, ele quer tirar o seu foco. Entendam, tem alguém aqui que pesca? Tem alguém aqui que pesca? Pesca peixe? Quando você vai a uma pesca, irmão, pesca, usa fuzil para pescar? Usa fuzil para pescar? Não? Não usa fuzil não? Não dá tiro no peixe não? Usa arpão, né? Mas se tiver dentro d'água, o peixe luta. Quando você acerta o arpão no peixe e está dentro d'água, o peixe continua resistindo, não fica? Aí o que tu faz para matar ele? Tu dá outro? Tu lança outro arpão? Só tira da água, né? Aí, quem tem jardim aqui? Quem cuida de planta? Quiser matar a planta, dá um tiro nela? Só tirar da terra, não é? O que Satanás quer fazer comigo e com você, com certas situações que nós enfrentamos? Ele só quer tirar a sua e a minha conexão com a fonte. Porque ele cortou a conexão com a fonte, a gente está fraco. Mais dia menos dia, ele vai conseguir nos derrubar. Então, quando Jesus está falando assim, ó, se vocês ficarem ansiosos, preocupados demais com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, vocês não terão mais conexão com a fonte. Vocês vão se afastar da minha palavra, vocês vão se afastar do secreto e, consequentemente, vão se afastar da minha presença. E longe da minha presença, vocês vão perder o meu cuidado. Eu gerei vocês. Eu chamei vocês, diz o Senhor. Então, é minha responsabilidade cuidar de vocês. Ministério de Música pode subir, pastor também, estou terminando.
Pode subir, pastor. Eu não sei qual é a sua dificuldade, tá? Eu não sei as lutas que você está passando. Eu não sei do que você precisa, do que você necessita. Eu não sei as guerras que você está vivendo, enfrentando. Eu sei das minhas. Mas o Senhor, Ele sabe de todas elas. Ele sabe tanto das minhas quanto as de vocês. Ele sabe tudo que eu e você precisamos. E o que Ele nos convida, o que Ele nos chama, é a gente não se perder por causa da nossa necessidade. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para Deus tirar o seu espinho na carne. Se a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes por uma situação, é porque não era o padrão dele. Ele não orava 3 vezes na mesma oração por uma coisa. Não é como a gente, Senhor, salva ele, salva ele, salva ele, salva ele, salva ele. Não. Salva ele e segue a oração. E diz a Bíblia que Paulo orou 3 vezes. Nós não sabemos, os estudiosos quebram a cabeça até hoje, já pegaram os pergaminhos, e até hoje eles não conseguem responder o que era o espinho na carne, e se Paulo foi curado. Se a sua necessidade vai ser suprida ou não, se a minha necessidade vai ser suprida ou não, eu não sei. Mas eu sei que na presença dele, a graça dele vai nos bastar. Então, independente da situação que você esteja passando, que eu esteja passando, que a gente não venha deixar de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele vai cumprir o que Ele estabeleceu. Que segundo as suas riquezas em glória, Ele vai suprir as nossas necessidades e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amado, muito obrigado, Carlos. Palavra tremenda.